Comupa. Alô, Mari, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Também estamos com a Rúbia, diretora do Hospital da Santa Casa, aqui em Santo Antônio. Rúbia, seja bem-vinda ao programa, bom dia. Bom dia a todos. Mari, há 2 semanas, exatas 2 semanas, né, tu nos chamou no grupo do Comupa, disse, pessoal, a gente precisa de umas coisinhas para o hospital. Quem é que está disposto a ajudar? A princípio eram criados mudos, né, chamava de bidês, como também o pessoal chama, e numa mobilização muito, muito forte, se conseguiu criados mudos, em seguida vieram outras demandas, e essas coisas foram acontecendo, e em 2 semanas, de uma forma incrível, assim, a gente parece que conseguiu suprir boa parte das demandas necessárias que a população poderia ajudar, né? Fala um pouquinho desse movimento para nós, Mari. Sim, é com muita satisfação e também emoção, né, que eu estou com vocês hoje, 2 semanas, onde a gente está ali junto no hospital e se viu a necessidade diante de tanta demanda, de tanta doença, de tanta dor, e o que mais me comoveu de dar esse grito de socorro foi ver todos os colegas, direção do hospital, que poderiam sim ter deixado os pacientes na espera, na frente do hospital, enfim, ter deixado até sem atendimento. E não foi feito isso. Acolheram a todos os pacientes, todos os familiares, os colegas se desdobrando, a administração correndo, que essa parte a Rúbia pode relatar bem, por isso é muito importante a presença dela aqui, e as necessidades. Então, muitas pessoas perguntaram, e a gente até vai explicar de novo, né? Mas e não vem dinheiro para o hospital? Mas tanto dinheiro, onde é que estão as coisas? Existia, a Rúbia vai poder explicar, que eu gostaria que ela falasse sobre isso, existia o dinheiro, toda a condição para um número X de atendimento. E, de repente, esse atendimento, esses pacientes aumentou uma demanda brusca de um momento para o outro e que precisam de socorro. O paciente não pode esperar para trocar uma fralda para um banho de leito, o paciente precisa de um respirador, eu tenho que colocar, eu tenho que ter um apoio para esse respirador, o familiar precisa tomar uma água, precisamos ter uma água, precisamos ter uma geladeira, que até então não era necessário. Então, por isso, a gente deu esse grito e a comunidade, assim como nossos integrantes, imediatamente atenderam, e eu acredito que a gente conseguiu suprir essa primeira necessidade, que a Rúbia também vai poder agora nos dizer. E aí, depois, então, eu faço as outras expressões aqui referente às doações, mas estou muito satisfeita mesmo, porque tenho certeza que a gente conseguiu atender essa primeira demanda, e mais ainda, né, Rúbia, já estamos se preparando para a UTI, a gente pôde colaborar também na montagem dessa UTI, na instalação dessa UTI. Muito agradecer a nossos amigos, a Rádio Itapuí, que teve muito alcance, e já deixo um beijo aí, que sei que estão ligadinhos em ti, adoro o meu Tiago, elas falam assim, ai, o Tiago. Então, um beijo para as senhoras, para os senhores que são ouvintes do Tiago, que é um grande parceiro nosso. Se não fosse ele, talvez a gente não tivesse esse alcance. Muito obrigada a ti também, à rádio, a todos. Capaz, para nós é um prazer, e a nossa essência é essa, né, Mari? Rúbia, eu costumo comparar qualquer estrutura como a do hospital com uma casa, né? A gente tem uma casa de 60 metros quadrados que cabe, tem um quarto casal e um quarto de visita. E às vezes tem a sala que também dá para a gente dar uma apertada quando recebe alguma visita extra. Mas termina por aí a estrutura da casa, da minha casa, né? Se chegar mais gente, talvez eu não consiga atender tão bem quanto eu gostaria. O hospital é mais ou menos isso, né? Havia uma estrutura, e essa estrutura comportava X número de pessoas, e lá pelas tantas, esse número estoura de uma forma que a gente começa a ter 100 e poucos casos de Covid por dia, sem falar dos outros problemas de saúde que podem acometer a população, né? Problemas cardíacos, acidentes.
AVCs e por aí vai, né? Uma infinidade de outros problemas que podem acometer. Como é que foram essas 2 semanas agora de pico de pandemia aí com vocês, Rubia? Oi, Thiago, bom dia. Sim, acho que é bem interessante esse teu exemplo, porque as pessoas não entendem dessa forma. Nós não temos uma estrutura elástica, né? A gente não pode ampliar. E foi por causa disso, assim, que a gente lançou o comunicado no final de semana. Eu sei que esse comunicado repercutiu muito, tá? Mas o que é importante? 2 semanas atrás, a gente lançou um comunicado que nós já estávamos no limite assistencial. E agora, dessa forma, como eu vou explicar para vocês o que a gente conseguiu ampliar no hospital. Então, assim, nós tínhamos 17 leitos. Na verdade, a gente iniciou com 8 leitos para atendimento do Covid. Em certo momento, nós tivemos que ampliar. Então, colocamos mais camas naqueles quartos, apertamos um pouquinho e chegamos a 17 leitos. E o pico do Covid nos obrigou a passarmos para 34 leitos naquela área. Então, assim, realmente a estrutura está apertada. Em quartos que caberiam 2 leitos, nós colocamos 3. Né? Então, assim, não é o adequado, mas é a forma de nós podermos atender as pessoas. Né? Nós não tínhamos UTI no hospital e nenhum espaço que poderia ser uma UTI, a não ser o bloco cirúrgico. Então, num domingo de manhã, os meus enfermeiros me acionaram e disseram: Rúbia, não tem mais espaço na emergência. Eu disse: então, nós vamos abrir o bloco cirúrgico. Foi aí que nós organizamos, tiramos os instrumentais e materiais de cirurgia lá de dentro para poder montar o bloco cirúrgico em um dia. Então, assim, hoje a gente está, sim, com a UTI montada, com 10 leitos de UTI dentro do bloco cirúrgico, com toda a qualidade. Assim, não seria possível sem a ajuda do Comupa e sem a ajuda da população de Santo Antônio, porque, assim, foi muito importante as doações dos bidês, nós recebemos colchões, travesseiros, os insumos para atendimento de higiene e conforto dos pacientes, inclusive coisas para motivar os funcionários, alimentos, lanches. Então, assim, isso foi muito importante. A gente conseguiu, através da Santa Casa, uma contratação emergencial de funcionários, mas que ainda não é suficiente para o atendimento da população. No sábado, foi o nosso dia mais crítico. No sábado, pela primeira vez, eu que venho do HPS de Canoas, sei que isso lá é corriqueiro, tive que ir lá para a rua segurar macas dentro das ambulâncias, porque eu não tinha maca para descer paciente, né? As ambulâncias chegavam e eu não tinha onde colocar. Graças a Deus, hoje o fluxo está muito menor, a gente conseguiu, com a parceria da prefeitura, ampliar os horários dos atendimentos dos postos, do Sentinela. Eles estão atendendo as fichas verde e azul para nós podermos focar nos pacientes mais graves, os laranjas e os vermelhos. Então, desafogou bastante o atendimento. Mas eu acho que é bem importante essa fala, assim, o hospital não é elástico, né? Então, toda a estrutura que a gente podia ampliar, a gente ampliou. Desde sexta-feira, nós colocamos a engenharia da Santa Casa aqui para dobrar a rede de gases de oxigênio e ar comprimido, para dobrar a rede elétrica, para não termos nenhum perigo, né, de sobrecarga da energia, porque realmente tinha muitos equipamentos ligados, porque quem trabalha no UTI ou quem já visitou uma UTI sabe, cada paciente tem 6 bombas de infusão ligadas nele, todas na tomada, respirador, monitor, vários outros equipamentos que precisa, né? Até os colchões que a gente está utilizando, que são os pneumáticos, também vão na luz. Então, assim, a gente teve que fazer toda uma nova estrutura de rede elétrica, colocar toda essa rede elétrica no gerador, para não ter nenhum risco de faltar luz, esses pacientes não serem atendidos. Então, assim, a gente fez uma força-tarefa nas últimas semanas para poder ampliar a estrutura e poder dar conta dos atendimentos que realmente são muitos. Sim. Rúbia, um ponto que eu acho que é bem interessante da gente mencionar aqui, e até eu conversava com a Mari na segunda-feira sobre isso, é a questão desses mimos que os nossos ouvintes, principalmente, também deram, né, dos bolos, dos pães. Me explica um detalhe que talvez muita gente se pergunte, e eu ouvi, na verdade, muita gente perguntando: o hospital não dá comida para os médicos, para os enfermeiros?
Por que a gente tem que dar? Por que esses bolos e pães foram tão importantes nesse período? Assim, ó, acho que no primeiro dia que a Mari me perguntou assim, Rubens, o pessoal queria levar um lanche para os funcionários, seria possível? E eu falei para ela que eu tinha escutado assim fazia meia hora que os funcionários não tinham conseguido sair de dentro da UTI para ir para o refeitório no horário do almoço, de tanto trabalho que tinham. Então, eles não conseguiram sair de dentro da área. E eu falei, Mari, eu acho que ia vir em bom momento, porque eu acabei de ligar lá e ninguém tinha conseguido sair para almoçar até aquele horário. Porque realmente, muitas vezes, não dá para parar, né? O funcionário precisa estar ali, precisa, os pacientes estão graves, então eles se revezam um ou outro para conseguir fazer um lanche rápido. Então, isso foi... E assim, além de motivar a equipe, né? A gente sabe quanto tá difícil e quanto tá pesado para eles. Principalmente porque Santo Antônio é um município pequeno, assim, e as pessoas se conhecem, é uma comunidade que se conhece. Então, assim, ó, os funcionários que estão lá dentro atendendo conhecem os pacientes. É vizinho de alguém, é irmão de alguém, é conhecido de alguém, ou é seu próprio. Então, a equipe chora junto quando tem um paciente grave. Eu tenho que trocar um funcionário que está chorando lá dentro, evoluindo no computador. Eu cansei de ver os médicos saírem lá de dentro chorando porque perderam um paciente jovem. Então, assim, isso é uma motivação, sabe? Sim, imagino. E, Rúbia, neste momento, né, as pessoas têm perguntado muito também sobre a UTI. Eu queria que você explicasse o que é uma UTI, qual é a diferença do que estava sendo considerado atendimento mais intensivo até a chegada realmente desses equipamentos próprios para a UTI. Qual é a diferença? Explica para os nossos ouvintes. Sim, nós estávamos mantendo os pacientes em respiradores de transporte. O respirador de transporte, ele te dá o oxigênio, ele mantém o paciente vivo, só que a gente não consegue melhorar os parâmetros, fazer uma ventilação adequada. Então, assim, tem muita diferença para um ventilador realmente de UTI. Então, agora sim, nós recebemos todos os equipamentos para UTI, né? Então, assim, a gente recebeu ventiladores específicos, equipamentos novos de eletro, carros de parada novos, a gente contratou médicos intensivistas, né, de UTI, e hoje nós vamos estar recebendo um equipamento de hemodiálise da Santa Casa. Então, dessa forma, a gente consegue prestar todo o atendimento de UTI mesmo para o paciente COVID aqui no hospital. Uhum. Por que a hemodiálise, Rúbia? Explica também para os nossos ouvintes qual é o ponto, né, que chega o paciente, pode chegar o paciente para que ele precise disso também. Isso. Além de receber muitas medicações para o COVID, que pode dar uma insuficiência renal aguda, porque a gente está fazendo medicações para o pulmão melhorar, mas muitas vezes acaba sobrecarregando o rim. O COVID também faz uma insuficiência renal aguda, que é causar uma paralisação dos rins temporariamente, né? Ele diminui a filtragem. Então, às vezes, ele precisa de uma ajuda ao paciente, porque se o rim não estiver filtrando, o paciente vai guardando as toxinas dentro do organismo e ele pode ir a óbito, né? Então, a gente não são todos os pacientes que precisam de hemodiálise, né? Muitos não precisam, mas muitos precisam. Então, como nós não temos como tirar o paciente daqui de dentro para ir dialisar em um outro local, porque o paciente está grave, a gente conseguiu, então, essa parceria com a Santa Casa e está chegando o equipamento para nós poder dialisar os pacientes aqui. Perfeito, importante. Ontem mesmo, e agora há pouco a gente trazia a notícia, né? Faleceu o Guilherme Dexheimer, lá em Osório, colega meu de faculdade, inclusive, cara com 35 anos, né, e que estava fazendo hemodiálise já por conta da Covid, por conta de 2 paradas cardíacas que teve também ao longo da semana. Então, a gente tem que reforçar esse alerta, né, Rúbia? Nós da imprensa, em geral, fomos, ao longo deste 1 ano, né, muito massacrados pela crítica como um todo, porque se dizia, vocês estão exagerando, vocês estão ganhando dinheiro com isso. E tudo que nós queríamos era evitar que esse momento chegasse da maneira como chegou aqui no Brasil, da maneira como chegou aqui para todos nós. É uma lástima que a gente tenha chegado a esse ponto, né, Rúbia? Sim, é uma lástima. Vocês estão me ouvindo? Sim. É uma lástima, porque as pessoas ainda não se conscientizaram que a gente está
para o pior momento da pandemia. A gente nunca teve casos tão graves e eu costumo dizer que o ano passado nós não tivemos pandemia. A gente achou que era pandemia o ano passado e esse ano ela chegou avassaladora. Então, realmente está muito complicado os casos e os pacientes estão chegando muito graves. E isso simplesmente começou depois do carnaval, né? Intensificou muito. E aqui no litoral a gente está vivendo um momento mais grave por causa do verão. As pessoas estão se aglomerando muito nas praias. Assim, a gente sabe que a gente está com o hospital lotado e a gente entra aqui no Gerente, que é o nosso sistema de regulação estadual, e olha que tem paciente. Desculpa, meu. Estava tocando aqui. E a gente vê que os pacientes estão em locais, em UPAs, em pronto atendimentos, que não estão conseguindo chegar ao hospital. E daí a gente olha e diz, vamos trazer mais alguém para emergência, porque a gente se solidariza com os outros municípios, né? Nós somos uma rede aqui no litoral. E só que muitas das vezes a gente não pode trazer, porque aqui nós já estamos lotados, como os outros locais estão, mas a gente perceber que os pacientes estão indo a óbito nas UPAs, nos pronto atendimentos, sem conseguir chegar no hospital. Então, isso é muito grave. Então, a gente pede, assim, não há hospitais que consigam ampliar sua capacidade até o máximo de atendimento. Não existe isso. O que a gente precisa neste momento é que as pessoas se conscientizem que realmente o momento é grave e que a gente precisa que as pessoas não se aglomerem, que não vão para a praia, que mantenham o uso de máscara, que intensifique a etiqueta de higiene com álcool gel. Então, assim, isso é importante reforçar. E, Rúbia, tem um outro ponto que eu acho que é bem importante também, delicado, é que as pessoas esquecem, né, que outras doenças também a gente fala, se cuida, é também nesse sentido, evita que acidentar, né, reduza a probabilidade de tu sofreres um acidente, tome medicamentos de uso contínuo adequadamente, corretamente, né? Se tu vai na horta de casa, se tu vai no pátio de casa, redobra a atenção para ver se não tem um prego, para ver se tu não vai te cortar, porque a estrutura do hospital, ela serve para todos esses problemas, só que ela está completamente saturada. Eu queria te perguntar exatamente isso, Rúbia. Vocês estão conseguindo atender pacientes de outras emergências, de outras áreas? Assim, a gente deixou a gente dividiu, né, a internação COVID com a internação clínica normal do hospital, ainda a gente está mantendo esses leitos da internação clínica. Muitas vezes eu tenho que acabar ocupando para o COVID, mas a emergência do hospital, a estrutura que vocês conhecem da emergência, a gente transformou ela toda em emergência COVID, tá? E aí a gente organizou uma outra sala vermelha para poder atender esses outros pacientes, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 pacientes com infarto aqui, que a gente está tentando transferir, que não são COVID, mas a gente diminuiu a área para atendimento dessas outras especialidades para poder atender a grande demanda do Covid. Então, isso, Tiago, é muito importante reforçar. A gente está atendendo, mas as pessoas têm que se cuidar, porque as pessoas, principalmente aqui no interior, cortam coisa com motosserra sem ter conhecimento, chegam cortados, com decepamento de mão, de pé. Então, assim, as pessoas têm que ter orientação para fazer essas coisas em casa. Ou até porque estão em casa, resolvem, eu vou fazer por conta, cai da escada, cai de altura. E isso é muito grave, assim, porque o hospital está no limite, então as pessoas têm que cuidar, inclusive, isso, né? A gente aqui está à beira de várias rodovias, 474, Freeway, né, a 030, então a gente recebe todos os acidentes da região. Então a gente, claro, referencia, mas também eu tenho profissionais para atender todos os. Então, assim, tá cheio de Covid, mas as outras coisas não pararam, né? Então é importante a gente frisar isso. Sim, perfeito. Chegando um WhatsApp Mercado das Tintas para nós, é da Kátia Elisiane. Ela disse, Tiago, eu estive aí semana passada levando uns pães para lanche. Comentei com a mãe sobre a situação e fizemos os pães, eu levei bem quentinho. Merecem todo o reconhecimento nosso. É isso aí, Kátia. Realmente, esses pães chegaram quentinhos, eu larguei eles dentro da UTI.
É verdade. Alimenta o coração. Já estão no seu limite, né, Rubia? Isso aí. As equipes estão cansadas e isso ajuda muito. Ai, com certeza. Mari, sobre essas doações, tá? O que ainda é preciso, o que ainda é necessário, ou neste momento é mais conveniente, ou melhor, é mais prudente a gente dar uma pausa nas doações? O que tu nos dirias sobre isso? Então, como graças a Deus nós tivemos bastante sucesso, muito êxito nas doações, né? A gente conseguiu uma demanda grande de materiais que estavam em falta para suprir essa primeira necessidade, para manter os pacientes por um determinado momento. Se espera e acredita, né, que vai estabilizar e vai baixar essa demanda. Então, no momento, Tiago, a gente pode dar uma pausa, né, nas arrecadações e dar uma observada. Estaremos à disposição do hospital, à disposição da Rúbia para uma eventual necessidade, para um grito de socorro, mas, por momento, a gente já suspendeu a doação de água, a gente teve uma boa aquisição de água, então estamos dentro, assim, do normal, para atender essa demanda de paciente, a Rúbia pode até depois trazer um pouquinho disso, mas no momento, tranquilo, dá para a gente observar, dá para a gente se preparar, caso seja necessário novamente, a gente faz esse chamamento e, se Deus quiser, vamos ser atendidos novamente, tá? A gente conseguiu bastante itens para o hospital, tanto de higiene pessoal quanto materiais, conforme foi falado, desde bidês, oxímetro, termômetros, colchões, enfim, diversos materiais. Todas as pessoas se mobilizaram para ajudar. Se as pessoas, eventualmente, quiserem continuar ofertando esse lanchinho, esse carinho para os profissionais de saúde, é muito bem-vindo. Nós podemos fazer o recebimento e entregar lá, ou se a pessoa própria quiser entregar no hospital, não tem problema. Nós fizemos assim, nos colocamos à disposição de pegar essas doações, no sentido até mais de proteger essa pessoa, para que não vá até o hospital, para que não saia de casa. Então, nós temos aí os colegas que nos ajudam, a gente vai lá, pega no endereço da pessoa, não entramos dentro da casa da pessoa e levamos direto lá para o hospital, para o refeitório, para a emergência, esse agrado para os profissionais. Tá? Nesse sentido, das pessoas não se expor, não ir no hospital sem necessidade. Mas foi muito bom, a gente teve muito êxito, conforme eu falei, e a gente, no momento, pode agora dar uma respirada, que os pacientes estão supridos as necessidades, foram bastante materiais. A Rúbia também abriu uma conta em nome do hospital, caso alguém queira continuar ajudando, possa continuar ajudando, pode fazer essa ajuda através de depósito bancário na conta do hospital, direto numa conta que foi criada para doação, tá? Para essas doações dessas pessoas. Eu acho que fica mais tranquilo, até para se ter um controle melhor, né? E em seguida também o hospital já vai começar a receber maiores recursos, né, Rúbia? Então, está saciada por momento, né, essa necessidade. Nós vamos continuar à disposição ainda de algumas pessoas, eu estou recebendo, inclusive aqui no celular, várias mensagens de pessoas que têm a sua doação, nós vamos arrecadar essas doações, vamos fazer esse repasse para o hospital, mas a gente vai agora dar uma diminuída, vamos dizer assim, vamos dar uma observada, até o momento que, se fizer necessário, a gente fazer esse chamamento de novo. Mas acredito que agora está estável, assim, a gente conseguiu manter, né, Rúbia, esses pacientes. Eu até, se tu me permite, eu estou falando rápido para deixar o espaço para a Rúbia, já que ela tem pouco tempo, né, e é tão importante ouvir ela, né? Mas a gente teve, então, a ativação do grupo, do grupo solidário, o grupo Solidariedade, né, através do Corrupa, e aí eu queria passar alguns nomes das instituições, tá? A gente tem
ali a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Gabinete, Assessoria de Comunicação, Defesa Civil, o Comupa, Piquete Três Laços, Associação Comercial, a OAB, né, a CISAP, o Rotary Clube, o Centro Espírita, a gente tem a Profurg, a gente tem o CONCEPRO, o CFC, a gente tem diversas entidades, Tiago, que são do nosso grupo, que abraçam junto com a gente esse grito, a Igreja Encontros de Fé. Eu vou só passar alguns nomes de alguns grupos, tá? A Cislaine, o pessoal do posto de saúde, o pessoal do Cará, a prefeitura, o pessoal da emergência do Cará, que nos deu uma força com o tecido, as costureiras do Cará, temos farmácia Saltiel, temos o Grupo Semeando, o Manu Bela Ataque, a dona Maria Eronita, que é tua ouvinte, que inclusive está chamando para doar roupa de cama neste momento, tá? A Evanilda, que é uma parceira nossa, que também está recolhendo essas doações, Maria Regina, Carmen Lúcia, Ana Rita, CTG Patrulha do Rio Grande, Dona Márcia, Silva Heller, Miriam Maciel, Débora, o Tiago Vargas, que nos ajuda muito, Ademir, Tia Herô, Fabiana, Prof. Silvia, João Pedro, Piquete Três Laços, Rotary, a Dona Zélia, Soraya, Lídia Gil, a costureira Dona Sueli, Dona Neuci, Lara Oscar Vargas nos doou coxins, tá? A Dona Ledina, professora Sueli, tio Luiz, lá do Montenegro, a Ana, que estão confeccionando lençóis nesse momento, ela está lá na costura, também doou tecido para fazer os pijamas para os profissionais, o Daniel, da Farmácia São João, que faz os recebimentos dos piques e separa todo o material para nós, a Lara, a Clarice, Helena Pelissoli, Vilma, Eduardo, Oswaldina, Ledina, Maria da Graça Farias, Dona Sueli Andrade, do Mercado Família, a professora Isabel, Gustavo, enfim, uma infinidade de pessoas que talvez eu não vá conseguir aqui passar o nome de todos, me perdoem, mas todas essas pessoas estão junto com a gente. Então, neste momento, né, Rubi, a gente pode dar uma suspendida agora, ficar na arrecadação dessas pessoas que já estão organizadas para organizar, e os demais, então, para esse repasse, que eu vou pedir para que a Rúbia, então, fale e passe como é que as pessoas fazem, quem quer doar em dinheiro, que aí ela vai usar lá nos materiais dentro da UTI, que tem muitos materiais, assim, que se eu falar o nome, vocês também nem vão saber, como traqueia, filtro de traqueia, que são coisinhas, assim, né, equipos, que a gente usa direto, que para nós é comum, mas que vocês talvez não conheçam e não saibam a necessidade que é e a quantidade que a gente tem que ter. Então, ela vai poder administrar, vai poder comprar esses materiais para esse atendimento melhor dos pacientes. E dizer que nós, como UPA, todo esse grupo e mais as pessoas que eu não citei aqui, nós vamos estar à disposição da sociedade, assim como do hospital, tá? Nós somos apartidários, nós somos inteiros. Nosso slogan é a vida como prioridade. Não temos partido, somos inteiros, unidos com todos aqueles que quiserem dar as mãos. Nossa bandeira é a branca, nosso caminho é o do meio, contando com vocês. Vamos agora dar uma olhada nas comunidades, principalmente as do interior. Quem tiver alimentos, que queiram doar alimentos, o sindicato também é nosso parceiro, está recebendo alimentos para fazer distribuição para as famílias carentes. Talvez a gente tenha uma demanda aí no próximo mês, né, Rúbia? Devido a tanta dor, tanto sofrimento, tanto desemprego, a gente não saiu da pandemia, a gente está no buraco, a gente está no fundo do poço. Talvez a nossa economia piore e não vamos falar de governos, mas governos, por pior ou melhor, não tem perna para tudo, nós precisamos dar as mãos. Então, a gente vai se unir, eu vou fazer esse chamamento para que a gente tenha esse olhar para o nosso irmão, para o nosso vizinho,
para o nosso semelhante, para as famílias do interior, talvez dar um apoio a essas famílias em orientações, e aí a gente vai precisar da contrapartida do hospital, muitas vezes alguma orientação que a gente não sabe, né, o que dizer. Então, a gente vai pedir socorro para a enfermeira, vamos pedir socorro para a equipe, vamos orientar essas famílias, vamos ver se realmente essas famílias estão tendo cuidado, o que precisa. Daqui a pouco é uma orientação, não precisa ir lá no hospital, daqui a pouco é um curativo, daqui a pouco é alguma coisa mais tranquila que a gente possa fazer os encaminhamentos e ajudar essa comunidade, seja com alimento, seja com orientação, seja com apoio emocional ou psicológico, Tiago. Então, nos colocamos à disposição da comunidade, dentro do que tiver nas nossas possibilidades, a gente está aí para ajudar, e esse grupo maravilhoso que está junto com a gente. Porque não é a Mari, são todas essas pessoas. Legal, legal demais. Rúbia, para a gente encerrar, então, foi uma surpresa para ti toda essa doação? Eu ouvia, por exemplo, o padre ali da Igreja Católica dizendo: meu Deus, eu nunca imaginei que fossem conseguir tanta coisa em tão pouco tempo. A reverenda lá da Igreja Municipal também dizendo a mesma coisa. Olha, eles montaram uma UTI em uma semana. Nunca se imaginava tanto. Te surpreendeu isso também? Sim, assim, a gente está muito surpreso, assim, e a direção da Santa Casa veio para uma reunião aqui ontem para ver a estrutura da UTI, e o nosso diretor geral chorou, porque ele disse que nunca imaginou que a comunidade fosse tão solícita e que a gente ia montar uma estrutura de UTI tão rapidamente e para poder atender os pacientes graves, assim. Então, a gente agradece muito a comunidade, agradece muito a população, porque o Comupa, por todo o empenho, assim, nessas doações. Eu acho que é importante o que a Mari colocou, que é a questão que a gente abriu uma conta. Por que a gente abriu essa conta para doações? Porque existem coisas que a gente não consegue pedir doações. Eu estou tendo dificuldade para comprar algumas conexões de oxigênio que não tem no mercado, válvulas específicas para UTI, traqueias, filtros, que são específicas para UTI. Então, assim, para o hospital não ficar onerável, a gente não ficar no déficit, a gente abriu assim porque são coisas mais específicas. Só para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos pressurizador de ar comprimido no hospital, nós tínhamos só cilindros, porque só usávamos poucos no bloco cirúrgico. Então, a gente teve que, porque todos os respiradores usam ar comprimido. Então, a gente teve que estar instalando hoje um pressurizador, e toda a instalação, isso já custou R$70 mil. Só o motor custou 35. Então, essas coisas são específicas. Então, a gente está pedindo essas doações, abriu essa conta, e assim, a gente abriu uma conta específica, a gente vai fazer prestação de conta de tudo que for comprado lá para a comunidade, vai ser divulgado, todas as notas, tudo direitinho, porque realmente são insumos mais específicos para a UTI, e que a gente precisa, às vezes, de um valor um pouco mais alto, né? Então, por isso que a gente abriu essa conta. Legal, legal. Bom, Rúbia, quer dar essa conta? Tu tem o número aí à mão? Tenho, já te passo. Só um pouquinho, deixa eu só olhar aqui. Tá bom, legal. Bom, enquanto isso a gente já vai se despedindo ali da Mari. Mari, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela tua dedicação, pela pessoa que tu és. A Mari não faz só isso, né? Bem pelo contrário. Muitas vezes a gente falou com a Mari estava dentro de uma ambulância, correndo de um lado para outro, fazendo os atendimentos também dentro da SAMU. Então, parabéns, né, por essa tua dedicação. Eu vi que teu filho está te ajudando aí, e ele certamente está muito orgulhoso da mãe que ele tem, né, porque eu sei, a minha mãe era assim, e é algo que a gente se orgulha muito quando vê acontecendo. Mari, muito obrigado e tudo de bom, e a gente vai se falando aí semana que vem ainda e tudo mais. Obrigado, Tiago, obrigado a todos. Eu só esqueci de falar aqui o padre Adalberto, que é um grande parceiro, ele se empenhou nas águas e a gente conseguiu suprir a necessidade, Igreja Anglicana e todos os outros. Obrigado, Tiago, tu tem um carinho imenso por ti também, assim como o meu filho me ajudando nas mídias, ele me acompanha nas entregas, nas arrecadações e ajuda a carregar lá no hospital. Tá? Muito obrigado aí, pessoal, um beijo grande no coração de todos. Rúbia, a nossa conta, então. Vamos lá. A nossa conta é no Banco Banrisul, tá? Agência 0062
conta corrente 06 06 65 027, dígito 8. Hospital de Santo Antônio da Patrulha, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Perfeito. Vou te pedir para tu mandar para nós também pelo WhatsApp, a gente deixa na reprodução da rádio. Obrigado, Rúbia, bom trabalho, muito obrigado mesmo por tudo que tu e toda a equipe do hospital tem feito pela nossa comunidade. Nós aqui agradecemos toda a contribuição de vocês e o espaço. Muito obrigada, um bom dia a todos. É isso então, pessoal. Agora, 11h22, nos passamos aqui no horário pra caramba, né? Mas não tem problema, era muito, né? Se fazia muito necessário. Nós vamos agora recuperar então esses intervalos, tem Itapuã em Farmajá, tem uma série de outros conteúdos, nós temos ainda no programa de hoje